Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer sentido nenhum para você. Mas se fizer, é bom, né? O intuito dessas aulas é servir como referência para os alunos que estão matriculados no curso de jogos. Eles estão matriculados e deveriam estar ao vivo aqui assistindo. Eu imagino que eles estão e eu tenho um bate-papo que eles podem entrar a qualquer momento fazendo perguntas, né, e comentários. Eles também podem fazer comentário e perguntas por áudio também no decorrer da aula, né? E essa aula ela fica disponível no YouTube para que eles possam consultar depois que a gente encerra a gravação. Tá? A gente está fazendo no primeiro período do curso de jogos, a gente está fazendo um jogo que é um shooter. Né? Meu primeiro modelo, né? Ele é o meu aviãozinho seria o meu objeto de controle do player, né? E com a técnica que eu fiz esse avião, eu posso fazer outros aviões que seriam os inimigos, eu posso fazer os tirinhos e tal, né? E aí, o que eu pensei é o seguinte: eu preciso passar no curso de jogos ferramentas de modelagem e eu pensei que eu posso já fazer essas ferramentas junto com a modelagem de algum conteúdo que pode ser útil, né? E aí, a gente tem uma ferramenta muito interessante dentro do Blender, que é a ferramenta de edição proporcional, que vai permitir que eu faça uma modelagem ligeiramente mais orgânica e que vai me ajudar a fazer alguns itens para o meu jogo, como por exemplo pedaços de terreno. Eu posso fazer o terreno do meu jogo todo na Unity, a Unity é muito boa para fazer terreno, mas eu também posso fazer peças de modelagem no meu jogo. Então imagina que o meu jogo ele é um shooter com o aviãozinho, né? É, é, passando aqui, né? Vai ser legal se eu tiver uns relevos como um rio, né? Umas montanhas, né? Então eu acho que ia ser legal ter uma modelagem orgânica passando por baixo dele. Para fazer essa modelagem orgânica, fazer esse bloco de modelagem orgânica, eu vou usar o Proportional Editing, que vai me ajudar a fazer a edição de múltiplos vértices ao mesmo tempo. Né? A edição proporcional, ela, na verdade, permite que eu faça edição de múltiplos conteúdos ao mesmo tempo, né? Com uma variação de intensidade entre o meu objeto selecionado e os outros objetos do conteúdo. Bom, esse é um jeito de explicar, mas é melhor se eu puder exibir para vocês. Tá? Então, eu tenho meu objeto Airplane na minha coleção. Essa coleção eu vou chamar de veículos ou naves ou alguma coisa assim. Vamos chamar de. Como é que escreve veículos em inglês? Eu não sei escrever veículos em inglês. Alguém me ajude nisso aí. Veículos. Alguém depois me passa como que. Ah, obrigado, Pedro. V. Vehicles. Vehicles. Obrigado. Aí. E eu vou criar uma nova coleção que eu vou chamar de terreno. Terrain. Né? Nessa coleção, eu vou colocar um objeto do tipo plano. Então eu vou criar um objeto do tipo plano. E porque isso é um terreno, eu imagino que esse terreno tem que ser enorme. Né? Só 2 metros talvez não faça. Né? Considerando que minha nave tem uns 6 metros e que eu quero percorrer um espaço muito grande, né? Talvez eu queira fazer esse terreno um pouco maior. Eu vou fazer ele quadradinho, mais para efeitos didáticos, mas eu poderia fazer ele só compridinho assim, mas eu vou fazer ele quadrado. O que deve ser bom? Uns 200 metros talvez seja bastante para meu aviãozinho sobrevoar? Será que uns 200 metros é o bastante? Ou será que é pouco? Será que 1 quilômetro? Será que 1 quilômetro? Acho que 1 quilômetro já é coisa demais, né? Vamos colocar 500 metros. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. 500 metros. Então, aqui ó, eu tenho um espaço, talvez até possa fazer menor, talvez 500 metros seja muito. Né? Eu vou aplicar a escala nesse plano, eu quero que esse plano ele realmente tenha 500 metros.
Deixa eu colocar aqui no meu modo estúdio para a gente poder ver a sombrinha das coisas mesmo, né? Então, eu vou aplicar as transformações, porque atualmente meu objeto ele tem 250 vezes 1 metro, ele não tem 250 metros, ele tem 250 vezes na de 2 metros, tem 500 metros. Então eu vou dar Apply em Rotation Scale, e agora eu tenho um objeto que a escala é 1, mas que a dimensão são 500 metros. Tá? Então esse é o meu terreno. Né? O meu terreno, eu vou tratar ele no modo Edit. Né? Obviamente que se eu tiver apenas 4 vértices, não vai dar para modelar um terreno, eu não consigo fazer muito detalhamento aqui. Então eu vou criar cortes nesse terreno. Né? Ou seja, eu vou adicionar uma série de cortes aqui. O jeito que eu vou fazer isso vai ser usando em Edge o comando subdivide. O comando subdivide ele vai cortar o meu modelo e eu posso pedir para ele cortar múltiplas vezes o meu modelo. Eu posso pedir para ele cortar, já que são 500 metros, será que eu consigo fazer 500 cortes? Aqui ele limitou por 100 cortes. Tá bom. Acho que com 100 cortes eu consigo produzir mais detalhes do que com 4 cortes. Né? Eu apliquei, ele limitou para 100, mas isso não impede que eu venha de novo, né, com tudo selecionado e faça um novo subdivide. Né? Se eu fizer um novo subdivide, ele vai ter bem mais cortes que isso. Talvez cortes até demais. Eu acho que eu não quero tantos cortes assim. Né? Eu acho que é o suficiente para que a gente possa ver a ferramenta em andamento. Né? Qual que são as minhas preocupações aqui? As minhas preocupações são com a contagem de polígonos. Né? Eu quero fazer alguma coisa que tenha bastante triângulo para ter detalhe, mas eu não quero triângulo suficiente para travar a minha máquina. 80 mil triângulos é muito bom para um terreno, é bem detalhado e a gente consegue fazer bastante coisa. Dependendo da sua máquina, você vai aguentar bem mais do que isso. Então, eu consigo imaginar que alguns dos computadores que a gente tem hoje em dia, que vocês estão usando, aguentam 1 milhão de triângulos ao mesmo tempo, mas eu estou fazendo um jogo low poly, então também não tem por que eu fazer tantos cortes assim. Tá? Mas, ok, eu tenho 80 mil cortes, e se eu for fazer uma montanha usando as ferramentas que eu passei até agora, é possível? É possível. Eu posso vir aqui nesse vértice, dar um grab e levantar e ir erguendo o terreno? Eu posso vir aqui e fazer isso. Mas vai demorar demais. É ideal, não é obrigatório não, é ideal. Porque é, por questões de tempo de aprendizado, tempo de produção, viabilidade de entrega, é ideal que seja low poly. Tá? A gente vai aprender sobre modelagem high poly no terceiro período. E aí no terceiro período a gente abre as porteiras. Tá? Mas enfim, para poder fazer a edição de múltiplos vértices ao mesmo tempo, para que eu possa fazer a edição de vários desses vértices ao mesmo tempo, eu coloquei esse tanto de corte, mas eu estou quase arrependido. Mas enfim, para fazer a edição de vários desses vértices ao mesmo tempo, vamos colocar aqui o meu. Eu posso usar a ferramenta de edição proporcional, que é a ferramenta que a gente encontra aqui, ó, Proportional Edit. Essa ferramenta, ela possui um botão de ligar e desligar. Quando eu apertar o ligar aqui, né, ela vai estar em funcionamento. Ela possui também as opções de trabalhar só com as partes conectadas, né, ou seja, só vértices que estejam conectados à minha seleção. Aqui no caso todos estão conectados. E a opção de fazer ela projetada de acordo com a minha visão, né, ou seja, ela acompanhar meu ângulo de visão na hora que eu fizer as transformações.
Eu, por enquanto, não quero nenhuma dessas duas opções, mas é importante saber que se você tiver três objetos em cena e você quiser afetar três objetos no seu modo edit, né, três blocos no seu modo edit, vamos pegar aqui uma esfera e vamos adicionar uma esfera aqui. Né? Se eu quiser afetar apenas o. Acho que eu tenho que fazer um pouquinho maior isso aqui. Acho que eu tenho que fazer um pouquinho maior aqui. Se eu quiser afetar apenas o que estiver conectado à esfera, né, eu posso limitar assim, e aí eu só vou conseguir usar o Proportional Editing nas coisas que estão ligadas à minha esfera, ou seja, eu não estou afetando o plano abaixo. Se eu quiser afetar apenas o plano abaixo, mesma coisa, eu estou afetando só o plano que está aqui embaixo. Mas se eu quiser afetar ambos, né, eu posso desmarcar isso aqui, e aí, na hora que eu mexer, eu estou afetando tanto a esfera quanto o meu plano. Deixa eu dar um hide nesse cara aqui, um delete, delete. O que é importante aqui? Deixa eu ligar aqui meu screen key, porque eu estou usando atalhos e não estou mostrando que eu estou usando atalhos. Então, minha seleção está marcada com o botão direito do mouse. Né? E aí aqui já deu para ver que quando eu aperto Grab, a gente tem uma série de vértices que estão movendo, mesmo que só um vértice esteja selecionado. Né? Então, vários vértices desses estão mexendo, mesmo que só um esteja selecionado. E eles movem dentro desse círculo aqui, ó, essa área de influência. Né? Essa é que é a edição proporcional. Eu tenho uma área de influência definida por esse círculo, né? E dentro desse círculo as coisas podem ser alteradas. Esse círculo ele pode ser alterado o tamanho dele com o scroll do mouse. Então o scroll do mouse pode fazer isso. E eu posso existe algum atalho para alterar o tamanho desse? Eu não sei se é mais ou menos um teclado numérico. Mas eu não tenho teclado numérico, então não tem como eu testar. Mas eu estou usando o scroll do mouse para poder fazer essa variação aqui de tamanho desse círculo de influência. Outra opção que eu vou ter dentro né, do meu Proportional Editing é qual que é a curva de transformação do meu Proportional Editing. Atualmente, a minha curva de transformação é uma curva suavizada chamada Smooth. Então, se a gente observar o desenho dessa curva, é esse ganho suave de força, né, até o centro, e quando vai chegar no centro ele vai perdendo força de novo. Então, esse é a curva do tipo Smooth. Eu vou ter a curva do tipo esfera. Se eu puxar a curva do tipo esfera, já vê que ele vai puxar arredondado, quase que encaixando com o formato né, do meu círculo de seleção. Eu tenho o root, que vai ter um formato mais apontado, ou seja, mais pontiagudo. Eu vou ter o quadrado inverso, que vai me dar uma curva mais acentuada, parecendo mais um morro mesmo, né? Menos curvo nas extremidades e mais curvo na ponta. Eu vou ter o sharp, que vai ser extremamente agudo, agora sim parecendo uma tenda ou um cubo, né? Um pico. Né? Eu vou ter o linear, então ele vai fazer uma linha reta mesmo de influência. Eu tenho constante, no constante tudo que estiver dentro do meu círculo de seleção vai ser movido. E eu tenho o randômico. E o randômico ele vai puxar as coisas com um grau de variação entre eles. Então ele vai criar
um relevo que é interessante para mim aqui, ó. Então, o que eu quero, na verdade, para poder criar o meu terreno aqui no Blender, né, é usar essa ferramenta para poder marcar a estrutura que eu estou interessado em modelar. Então, se eu quero fazer uma coisa parecida com um vale ou com um rio, eu vou selecionar aqui, provavelmente, uma dessas curvas aqui, dar um grab em Z, né, e vou puxar isso na direção que eu quero. Eu posso pegar um eixo completo desse aqui, ó, e puxar em Z aqui, ó, Z. Eu já estou fazendo aqui o que é a minha parte baixa desse relevo, ou seja, o que é esse espaço baixo do meu relevo, né? O Proportional Editing funciona não só com um grab, mas ele funciona também com o rotate. Então eu consigo torcer essa estrutura, né, fazer com que ela seja rotacionada e gere para mim um formato meio curvilíneo, vai me dar uma estrutura um pouco mais parecida com a do meu rio, né? Eu acho que eu vou querer umas montanhas aqui. Vamos fazer umas montanhas aqui. Deixa eu puxar aqui grab com um scroll mais baixo. E deixa eu fazer uma outra montanha aqui. Deixa eu fazer uma outra montanha por aqui. Vou abaixar isso para cá. Vamos puxar isso um pouco para cima aqui. Esse aqui acho que eu quero um pouco para baixo. Um pouco para cima aqui. Grab em Z. Grab em Z aqui. Grab em Z. Aqui eu também vou querer uns rotates também, eu acho. Acho que eu vou querer fazer umas torções aqui no meu modelo, né? E também eu não preciso que esse cenário seja quadrado, né? Eu posso vir aqui torcendo ele, fazendo com que ele tenha uma forma mais orgânica também, né? Então eu não preciso manter isso aqui totalmente quadrado assim, né? Então eu consigo fazer a suavização desse modelo aqui, né? Para ficar um pouco mais fácil a minha vida, para ficar um pouco mais fácil para que vocês possam ver, eu vou mudar minha seleção para uma seleção de faces, né? E vou continuar fazendo essas adequações aqui, lembrando que no meu jogo talvez a pessoa nunca veja muito além de um certo espaço, né? Então eu posso vir aqui e puxar isso para trás assim, isso para cá, vamos fazer isso para cá assim. Tá. Para ficar com um pouquinho mais cara de terreno, eu vou pegar o randômico, eu vou pegar o randômico e vou puxar ele no meu modelo quase todo, né? Ou seja, meu modelo quase todo vai ter um pouquinho desse randômico aqui, né? E aí eu também quero fazer umas estruturas usando ele mais concentrado, né? Então agora eu vou reduzir o meu scroll para poder puxar em alguns lugares aqui ele mais concentrado assim, né? Onde eu quero ele mais alto assim, mais que eu quero puxar ele um pouquinho para cá.
Acho que quanto mais para trás, mais liberdade eu posso ter nesse randômico aqui. Eu acho que eu posso fazer ele mais granuloso, quanto mais para trás for. Vai parecer bem mais agressivo. Eu vou colocar aqui o Smooth de novo. Vou pegar aqui e vou puxar um pouco assim. Agora eu vou dar uns rotates também, né? Eu acho que eu posso. E eu continuo podendo puxar mais agressivo assim, ó. Ó, isso aqui já está ficando interessante. Eu vou, para poder ver melhor o que eu estou produzindo aqui de conteúdo visual, eu vou vir num objeto e vou pedir um Shade Smooth para ver como que está ficando a minha estrutura geral de terreno, né? Lembrando que eu estou usando ele bem low poly, né? Outra coisa que eu posso fazer é, se eu achar que está muito grosseiro algumas dessas construções de vértices, eu possuo dentro do Blender um controle de suavização de vértice, que permite que eu venha pegando uma seleção e mudando o quão suave é a estrutura de ângulo desses vértices, né? Então, se eu achar que está meio grosseiro, eu consigo vir aqui e dar uma suavizada nesses vértices aqui. É só usar o comando de Smooth Vertex, né? Isso permite que eu possa voltar puxando algumas etapas aqui que eu achei que estavam ficando muito, às vezes, muito ruins, né? E eu faça talvez um novo round de randômico neles, né? Ou seja, sabendo que eu posso embaralhar, né, um bloco de modelo, né? Eu posso, deixa eu fazer um vão aqui, que eu posso embaralhar um bloco de modelo e depois eu posso vir selecionando esse bloco de modelo aqui e suavizar ele para compensar, né? Ou seja, suavizar esse bloco, eu ganho uma liberdade de construção muito grande no meu terreno. Será que eu consigo fazer uma coisa parecida com uma caverna aqui? Deixa eu ver. Ah, eu não quero randômico, não, peraí. Deixa eu só puxar um pouquinho de randômico aqui, que eu acho que vai ficar legal se a gente fizer uns veios. Deixa eu minimizar esse move aqui. Deixa eu pôr em perspectiva aqui só para a gente poder ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa parecida com uma caverna. Deixa eu pegar o Sphere. Deixa eu dar um grab assim. Quero grab. Não necessariamente uma caverna, mas já dá para fazer um grab X. E deixa eu pegar o randômico de novo. Opa, aqui acho que foi demais. Tá bom. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vocês conseguem ver como que isso pode ser útil para a gente na hora da gente criar conteúdo, né, para o nosso jogo? Dá para ver a utilidade? Aqui, ó, o que acontece? Por que esse objeto? Por que essa construção aqui de modelagem? Deixa eu pegar aqui, acho que o root. Eu quero puxar uns. Acho que o smooth é melhor mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó.
talvez queira fazer umas quebradas diferentes aqui, ó. Rotate Z. Mesma coisa, rotate Z. E aqui, ó, porque a modelagem é orgânica, a gente tem uma série de liberdades, né? Ou seja, eu não tenho que preocupar tanto com a precisão dos encaixes, né? É lógico que eu não quero fazer nada muito impossível, né, de trabalhar, mas eu acho que na hora que meu aviãozinho estiver dentro do cenário, né, estiver voando, deixa eu ver se eu consigo alinhar com ele aqui. Pô, legal. Legal, legal, legal. Isso aqui, ó, vamos lá. Porque esse objeto ele tem muitos vértices, né? Ele tem muitos vértices. Se eu for pintar esse objeto aqui, ó, se eu for pintar esse objeto, eu consigo fazer uma pintura um pouquinho mais delicada, né? Ou seja, eu consigo desenhar um pouco mais com a ferramenta de pintura, né? Por causa do aspecto de cortes que ele tem, né? Então eu consigo vir aqui e deixa eu puxar uma cor mais clarinha aqui, ó, usando a ferramenta de pincel. Eu não estou mexendo no tamanho nem da força dele, não. Eu estou só mudando um pouquinho a cor, né? E aqui eu consigo pintar esse modelo aqui com um pouco mais de detalhe. Eu consigo, inclusive, usar a ferramenta de borrão de pintura de uma forma mais eficaz, né? Ou seja, vai ser mais fácil ver aonde que a tinta está borrando, né? E vai parecer mais como uma pintura tradicional, né? Dentro do modelo, né? É, eu vou pintar aqui bem grosseiramente. Vou pintar bem grosseiramente. É, opa, quero bem clarinho assim. Vou pintar bem grosseiramente aqui. Eu vou fazer talvez um pouquinho mais para o verde musgo aqui. É, vamos jogar aqui um pouco desse tom aqui. Novo, eu não estou mexendo demais nas opções aqui, né? Estou usando um pincel padrão e vou usar o borrão para poder suavizar o ponto entre um e outro, né? Eu continuo podendo usar coisas como o Dirt, né? Mas o Dirt ele vai demorar para processar, mas eu continuo podendo usar o Dirt para poder fazer mais linhas aqui de detalhe, né? É, eu consigo também usar melhor coisas como o smear, né, para poder borrar os tons. Mas o que eu quero fazer, a grosso modo, deixa eu colocar no flat aqui. O que eu quero fazer, a grosso modo, é marcar as partes que são mais altas aqui do meu modelo com um tom mais acinzentado, né, um cinza azulado. Vamos ver aqui na minha visão de topo, né? E aí eu vou usar o pincel para marcar aonde que é mais cinza azulado, né? Talvez fazer, eu não sei como é que são montanhas lá fora, mas talvez fingir que a gente tem um pouco de neve, né? Sei lá,
talvez por causa do calor, eu estou pensando em neve, né? Por causa do calor que faz aqui, né? Eu posso puxar esses tons e esparramar eles aqui, né? Ou seja, todos os tons que eu criei ali no Dirt Vector Color eu posso dar uma esparramada se eu quiser, né? E eu posso vir é, marcando mais ou menos, né? Tipo, aonde que eu quero um tipo de pintura ou outro, né? Então aqui eu quero um tom mais escuro, né? Aonde que seria a minha caverna? Vamos fazer ela vindo para um azulado assim, né? E ficando mais escuro na extremidade aqui, né? Até ficar, sei lá, totalmente preta lá no fundo e parecer que ela é uma cavernona mesmo assim. Vamos usar o blur para borrar esses limites aqui. Usar o blur para borrar isso aqui. E eu posso também colocar uns outros tons de verde também, se eu quiser. Vamos pegar aqui uns tons de verde. Deixa eu pegar uns tons de verde aqui, só esparramar eles assim mais ou menos. E deixa eu vir com a ferramenta de smear para esfregar esse tom, né, para poder gerar uma coisa mais orgânica. Ou com a ferramenta de blur para esparramar ele ali, deixar com ele com uma cara de que muda de tipo de textura de acordo com o tipo de relevo, né? Então, se eu vier, por exemplo, não, aqui eu quero um verde mais escuro, né? E aí eu posso vir borrando os limites, né? Para fazer a transição, às vezes, de um tipo de vegetação para outro, né? Sei lá. Não estou querendo fazer nada também muito absurdo, não. Só o suficiente para a gente poder entender o processo, né? Então aqui eu vou reduzir o tamanho do meu pincel, tá? Quero um pincel menor. E eu quero ele de pintura menor também, né? Então, vou pegar aqui um tom de marrom bem escuro aqui, fazer como se fosse o fundo do rio. Eu vou usar o blur para sacolejar esse tom aqui. E dar uma certa profundidade para a coisa aqui, né? Aí eu quero pegar às vezes um tom mais intermediário. Aqui, uma coisa que está acontecendo sempre na hora que eu estou pintando, eu esqueço que cada ferramenta carrega uma cor para ela, né? Está nas opções de ferramenta, tá? Existe uma série de opções de ferramenta que eu não estou entrando aqui, né? Mas é possível sincronizar alguns valores entre pincéis, então eu só não estou entrando demais nas opções, eu estou me mantendo no simples, né? Isso aqui é o suficiente para a gente poder criar, né? Mas aqui, se vocês tiverem interesse sobre dar uma olhada no que você tem de opção, de stroke, de fall-off, de cursor de simetria, né? Essas coisas, por exemplo, aqui a pressão está sendo compartilhada entre os pincéis ou não, né? Vocês vão encontrar também essas opções nesse conjunto aqui de configurações aqui, tá? Então, às vezes vale a pena dar uma olhada nas opções, mas para o que a gente precisa aqui para a nossa disciplina, é só pintar e ajustar às vezes, né? Tipo, borrar um tom já é o bastante, tá? Eu vou rodar de novo o Dirt Vertex Colors, eu gosto dele porque ele gera uma sujeira geral aqui para mim, né? O que talvez eu queira é que ele só suje, né? Ou talvez eu queira um blur maior, né? E aqui, ó, como eu estou vendo esse objeto de cima, né? Ele parece muito mais agressivo e marcado
do que se eu tivesse em perspectiva dentro do cenário, né? Então, na hora que eu estiver dentro do cenário, navegando no universo do jogo, talvez eu não perceba tanto essas marcações, né? Então, talvez eu não precise se preocupar tanto com elas, né? Mas lembrando, ela é só uma marcação, né? Eu posso vir é, borrando ela e quebrando o padrão dela, ou esparramando ela para gerar tipo, direções diferenciadas, né? Então ela é só um jeito de quebrar um pouco o padrão da pintura, né? E, e ter um acréscimo de tons aqui que né, seria muito demorado se eu fosse fazer ele na mão, né? Então é possível vir aqui e dar um tapa nele, né? Isso é interessante, ou seja, agora eu tenho um novo asset para o meu jogo, né? Eu tenho um terreno, eu posso fazer mais de um desses, né? Eu posso fazer várias peças dessas, mas por enquanto, isso aqui eu vou chamar de terreno e eu também vou chamar de terreno isso aqui. Lá na Unity eu preocupo em encaixar isso, lembrando que na Unity também pô, a gente tem uma ferramenta de criação de terreno na Unity, né? Também pode ser usada, né? Lembrando também que eu posso, deixa eu vir aqui no meu Object Mode, eu também posso duplicar esses terrenos aqui, ó, é, e encaixar eles para poder gerar um mapa mais comprido, né? Então, se eu fizer uma estrutura bastante orgânica, eu talvez consiga reaproveitar vários deles, né, emendando um no outro, né? Então, é só eu lembrar de fazer uma estrutura bastante orgânica, né, e que permita o encaixe, né? Talvez uma opção para isso seja eu, na hora que eu estiver construindo meu terreno, eu lembrar de fazer um encerramento aqui para essa parte, né? Ou uma descida, né? Então, se eu fizer eu quero talvez com rotate em Y, não em X. Talvez eu queira fazer uma descida assim, ó, né? Então aqui mesma coisa, rotate em Y, não em X. Em X e um grab para cá, né? Então a ideia aqui, deixa eu fazer isso aqui também, rotate em X e um grab. Acho que aqui eu quero ele dando uma subidinha e aqui eu quero ele um pouco para fora. O conceito é que se eu tenho uma forma que desce assim, né, e eu vou encaixar uma outra forma que desce assim, né, eu consigo maquiar a junção entre elas, né? Então, a mesma coisa se eu fizer do lado de cá o mesmo procedimento, né? Vamos pegar essas duas estruturas aqui e vamos rotacionar elas em X, e vou puxar elas para baixo. Talvez eu queira fazer uma de cada vez, talvez seja melhor. Rotate em X, grab em Z, grab em Z, aqui rotate em X, rotate em X, grab. E aí, mesma coisa vai valer para todos esses aqui, né? Rotate em X para gerar uma descida. Eu estou puxando ela mais para baixo ou mais para cima. E aqui, mesma coisa. Vou dar um grab aqui e um rotate em X, grab em Z. E aqui um grab em Y para poder puxar isso para cá. E a mesma coisa eu quero fazer com esse cara aqui. Rotate em X,
grab, rotate em X, grab em Z, grab. Né? Ou seja, essa quebra, essa descida aqui, ó, se eu criar uma nova peça que vai encaixar nessa sequência aqui, né? Vamos pôr ela mais ou menos para cá e vamos subir elas aqui, ó. Grab X, aí, né? O encaixe começa a virar uma coisa orgânica, né? O encaixe começa a virar uma estrutura orgânica, ele começa a ser um pouco mais aceitável, né? Então ele passa a ser um terreno que eu posso ir prolongando, né? Ou levando adiante, né? Vamos fazer aqui em Z, grab em X, né? E aqui talvez eu tenha que fazer um pouquinho de ajuste aqui, mas ele vai ter essas curvas orgânicas aqui, né? E se eu colocar coisas como árvores, pedras, maquiando isso aqui, talvez fique até mais fácil de despistar. Aliás, árvore é uma coisa que eu posso criar um modelo low poly aqui e ter, além do meu terreno, eu posso ter uma árvore que seria muito bom modelar com o Proportional Edit. Deixa eu fazer uma árvore, então, deixa eu desligar aqui o meu terreno. Apesar que eu poderia deixar ele, acho que eu só vou esconder ele, né? Deixa eu ajustar a origem do meu terreno aqui. Acho que a origem do meu terreno está meio flutuando. Então, set origem para geometria. Acabou que ele acha que essa origem é boa, né? Set origem para o centro da massa, superfície. Acaba que o cálculo deu aqui mesmo. Então, eu vou deixar assim. Vou entrar no modo edit, grab em Z. Eu vou querer ele acima. Se bem que aqui é legal. É legal fazer isso aqui. É legal alinhar isso aqui. Ali. Tá bom. Minha origem ali tá legal. Meu avião, eu quero deixar ele flutuando aqui, né? Ou seja, eu quero ele flutuando aqui, né? Porque na hora que eu estiver fazendo o meu jogo, né? Eu realmente vou querer poder passear nesse cenário, ou voar nele aqui. Mas provavelmente meu jogo ele vai ser uma visão mais superior, né? E aqui já dá para ver o tanto de terreno que eu fiz, né? Ou seja, dá para imaginar vamos fazer assim, né? Dá para imaginar o cenário passando, né? E eu investigando ele aqui, né? Dá para até ser mais reduzido, né? Eu acho que eu fiz até ele grande demais. Mas tá bom. Eu vou desligar aqui o olhinho do meu terreno e eu vou criar aqui, vamos voltar com o meu avião para zero, para a posição original dele. Então, vou voltar ele para zero. E eu vou criar uma árvore aqui do lado dele. Eu não sei qual que é o tamanho de uma árvore. Qual é o tamanho de uma árvore? Mas eu vou começar com um cilindro. Eu quero esse cilindro só com 8 faces, ou talvez 12. Acho que 12 está ok. Não precisa mais do que isso. Eu não quero ele preenchido. Eu quero nada de preenchimento. E qual que é o tamanho de uma árvore? Qual que é o tamanho de um pinheiro? Meu nome é pinheiro? Qual que é o tamanho de um pinheiro? Qual que é a altura de uma árvore? Aqui a minha árvore está com 2 metros. 4 metros?
E aí o que acontece? Se eu pegar, deixa eu desligar a proporcional editing. Se eu criar um tronco aqui, vamos criar um tronco de 3 metros, né? Tá, então vamos fazer maior. Vamos fazer ele grande. Se eu pegar um tronco aqui de 4 metros e eu vou cortar esse tronco aqui, ó, eu vou dar um loop cut e eu vou falar que eu tenho loop cut 5 loop cuts aqui, ó. Para modelar o tronco com proportional editing, eu posso rotacionar esse tronco com uma medida. Deixa eu colocar uma medida bem pequenininha eu estou subindo, eu estou descendo. Aqui eu desço. Eu posso rotacionar, escalonar, arrastar. Mesma coisa visto de topo, né? Deixa eu alinhar a visão aqui. Ou seja, eu posso rotacionar, né? Puxar esse tronco, escalonar, e isso vai me dando uma modelagem mais orgânica, né? Ou seja, meu tronco de árvore ele vai ganhando um aspecto um pouco mais orgânico por causa desse proportional editing, né? Então é uma coisa que vale a pena, às vezes, a gente usar como ferramenta para criar conteúdo por causa dessa liberdade orgânica que ele me dá, né? Ou seja, ele me dá um controle orgânico aqui. Como o Pinheiro é um negócio é, simplificado, né? Não, é uma estrutura que eu posso simplificar, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou criar aqui uma estrutura que eu não quero que afete o tronco, então agora eu quero só conectado. Né? Eu quero continuar usando o proportional editing aqui, né? E aí eu quero poder fazer as minhas escalas com liberdade aqui, ó. Scale. Eu quero poder, por exemplo, pegar um lado desse pinheiro e abaixar ele, pegar um lado desse pinheiro e subir, pegar um lado e puxar para dentro, outro lado e puxar para fora, né? Vamos duplicar isso aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Vamos fazer isso aqui um pouquinho maior, né? Deixa eu dar uma escala nesse aqui. E aqui vamos fazer o inverso. Vamos puxar esse aqui mais para baixo, esse aqui mais para cima, esse aqui mais para fora e esse aqui mais na diagonal, né? E vamos fazer mais um aqui, ó, menor ainda. Acho que pode ser mais perceptível a variação de escala. Scale, grab. E aqui, ó, eu vou dar eu vou selecionar essa ponta aqui, dar um extrude e um merge at center para poder fazer uma ponta, né? E aí eu consigo, de novo, rotacionar e puxar isso aqui. E se eu achar que o pinheiro está, por exemplo, visto de lado, ele está muito uniforme, eu posso voltar a editar todo mundo, né? E vir aqui e ampliar a minha área de influência, né? E fazer com que ele fique mais orgânico, né? O mais arredondadinho, né? Vamos vir aqui de costas, vamos puxar ele para cá assim. Vamos vir no outro lado, vamos puxar ele para cá. Né? É, eu acho que isso aqui vai funcionar. Eu acho que ainda dá para fazer um pouquinho mais. Vamos voltar só para o conectado. Acho que dá para fazer um pouquinho mais evidente a variação entre ponta, a variação entre ponta e a base. Né? E como eu estou já colorindo as coisas, eu vou voltar no meu Vertex Paint, né? Vou usar essa seleção que limita cada pedaço do meu modelo, né? Vou vir aqui e vou pintar, talvez, essa parte um pouquinho mais clara,
para poder fazer um sombreado aqui, talvez eu queira pintar essa beirada do meu. Vamos pegar um verde, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Se eu queira pintar essa beiradinha com um gradiente, talvez eu queira pintar o topo desse pinheiro um pouquinho mais claro e amarelado, né? E aí, nessa sequência de baixo aqui, eu vou usar o Ctrl L do mesmo jeito. Vou usar um tom mais escuro, com talvez um tom ainda mais escuro por dentro, para parecer que tem um sombreamento. Né? Eu posso inclusive pegar aqui com conta-gotas o tom mais claro que eu usei aqui para pintar essa beirada, né? Deixar ela mais acesa, mais brilhante. E aqui mesma coisa, eu quero pintar com essa cor brilhante, mas a parte de dentro eu quero que ela seja mais sombreada, né? E essa parte aqui mais interna ainda, eu quero que ela seja mais escura ainda, para dar uma sensação de que tem um voluminho no meu asset. O tronco, vamos pegar um tom mais amarronzado, e aqui é a mesma coisa, eu vou querer pegar às vezes uns tons mais claros e passar eles ao redor aqui, né? Talvez eu queira ainda uns tons mais amarelados e mais claros num brush menor, né, que pegue só às vezes uma parte ou outra, né, só para. Né? E aí eu vou usar aquele meu Dirt Vertex Color para fazer uma mistura e o meu Blur para embaralhar a minha visão aqui desses tons. Ah, pode ser maior que isso, pode ser não? Aqui, ó, alguém falou de 15 a 24 metros. Holy moly, eu estou muito longe eu estou muito longe da medida. Então, peraí. Eu acho que 24 para esse aqui vai ficar grande. Mas eu acho que talvez fazer ele com. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Eu acho que 12 vai ficar bom. E aí talvez eu queira usar o Proportional Editing com todo mundo, para na hora de puxar o resto desse pinheiro aqui, ó, eu já puxar ele proporcional, né? Ou seja, eu já puxar ele definindo essa estrutura aqui, ó. Então, eu acho que faz mais sentido mesmo, viu? Então, deixa eu puxar ele aqui sem afetar o Z. Eu acho que perto do meu aviãozinho, hein? E perto do meu terreno. Olha que interessante. Agora eu tenho uma árvore, eu posso pensar em fazer meu cenário com muitas árvores na hora que eu estiver colocando isso lá no motor, né? Então eu posso plantar essas árvores lá na Unity, né? É, aqui não vou fazer nada muito complicado, não, mas vamos lá. Isso aqui é um Pine Tree, Pine Tree.
E isso pode estar junto com o terreno, né? Pode estar junto com o terreno. E o que acontece no jogo é que a gente pega esse modelo e a gente replica eles várias vezes, né? Então a gente fala para o motor repetir isso inúmeras vezes, né? Então eu provavelmente é, eu teria uma repetição, rotacionou, repetiu, rotacionou, né? Repetiu, rotacionou, repetiu, rotacionou, né? E aqui eu possuo o mesmo recurso do Proportional Editing, que permite que eu mexa uma árvore e mexa todas as outras junto, né? Então, no Blender eu consigo espalhar elas aqui, se eu quiser montar o cenário aqui. Não é o normal, não é o que a gente faz, né? Na hora de fazer um jogo, o que a gente faz é realmente usar as ferramentas do motor para fazer essa repetição, né? Mas é interessante perceber que a edição proporcional ela vai ter essa liberdade de controle, né? Por exemplo, se eu ligar a minha edição proporcional com essa escala aqui, ó, eu consigo aumentar as árvores proporcional e também rotacionar elas, torcendo elas entre si, né? Então, isso é um jeito de posicionar as coisas no Blender e deixar um aspecto meio caótico, né? Então, é interessante. Infelizmente, no nosso caso aqui, a gente não pode montar isso no Blender, porque é, a otimização não vai ser tão ideal quanto se eu fizer essa repetição na Unity. Então, o que eu preciso para entregar lá para a Unity é só um modelo de árvore, que eu posso inclusive deixar ele no ponto zero do mundo. Mas eu acho que dá para entender um pouco sobre os nossos procedimentos aqui de criação de assets. Já dá para entender para onde que a coisa está caminhando, né? Ou seja, eu tenho aqui um, um avião, eu preciso de mais aviões para poder fazer o meu jogo. Eu tenho um terreno, eu posso ter mais de um terreno para poder fazer a marcação do meu cenário. Eu tenho um elemento de natureza, que é uma árvore, eu posso ter mais de um elemento de natureza para poder fazer essa composição, né? Então, para eu transformar isso aqui em 10 modelos, né, que seria no equivalente à nossa entrega, não está difícil. Se eu começar a acrescentar uma pedra, uma ponte, uma casa, né, uma outra espécie de árvore, uma árvore bem diferente, né? Uma árvore arredondada, uma árvore frondosa, né? Ou veículos terrestres, né? Tipo tanque, né? Ou, os aviões inimigos mesmo já podem dar mais de um item, né? Eu posso também ter, se meu jogo ele tem essa cara de avião de guerra, eu posso ter trincheira, né? Lá na estrada pode ter um caminhão, posso ter um pedaço de estrada também, né? Então, eu posso pensar em vários elementos que eu colocaria aqui nesse cenário, né? E que me dariam esse preenchimento. Às vezes poste, né? Com fio elétrico, né? Então, às vezes dá para fazer umas torres de alta tensão, né? Com fio passando, né? Isso seria um elemento interessante. Às vezes eu posso modelar é, uma ponte aqui no espaço e modelar as peças para construir uma estradinha aqui, né? Fazendo peças que dê para construir uma estrada. Às vezes eu posso fazer tipo um posto de gasolina, né, ou talvez um casebre, ou até um posto de vigia, né, eu posso fazer algum tipo de pedra que vai servir para compor esse cenário, né, modelar às vezes uns rochedos, né, eu posso fazer uma moradia em algum lugar, né, se isso aqui é um posto tipo um pedágio, eu também posso fazer tipo uma moradia mesmo, com uma cerquinha, né, com alguém que more por aqui, eu posso acrescentar. Eu tenho um tipo de árvore que é um pinheiro, mas aí eu posso fazer uma árvore que tenha elementos arredondados, né? Tipo, criar uma árvore
dê um design diferente, né? E veículos terrestres, né? Eu posso colocar aqui já que tem estradinha, eu posso pensar em modelar um caminhão ou um carrinho, né? É, se aqui é uma torre de alta tensão, né? Eu posso também de repente montar uma estação de rádio aqui, uma estação de comunicação, né? E é meio que tipo a sequência natural do que a gente está fazendo. Ou seja, com as ferramentas que tem, quais modelos desses eu consigo acrescentar e como que eu posso ir incrementando o que vai ser um cenário de um shooter, né? Outra coisa que eu posso acrescentar, que eu não pensei, mas que eu posso acrescentar, são os tiros da minha nave, né? Minha nave ela pode atirar um míssil, né? Ela pode atirar uma bomba, né? Então ela pode ter dois tipos de projétil, né? Então isso é uma coisa que pode preencher a minha lista de assets aqui, né? Então eu espero que nas nossas próximas aulas, né, vocês tragam para mim esses modelos que vocês estão fazendo para o jogo de vocês, porque o intuito todo desse curso é que a gente realmente consiga fazer modelos para o jogo, né? Aqui, no caso desse conteúdo, eu acho que a gente encerra essa gravação por aqui, né? A gente encerra essa etapa por aqui, lembrando que o tópico principal de hoje aqui foi o proportional editing e como que a gente pode usar ele para modelar coisas orgânicas, né? E uma sugestão, de novo, não é necessário que seja feito dessa forma, mas uma sugestão de como que a gente pode modelar um terreno ou uma parte de cenário, né, para um jogo no Blender, né? E mandar depois para o motor. Eu vou continuar pintando um pouquinho mais, não repara não. A gente ainda tem um tempinho de aula, mas é porque eu acho que talvez eu queira colocar um pouquinho mais de grama para cá, um pouquinho mais de verdinho para cá, assim. Deixa eu pegar uma cor mais apagadinha. Mas eu quero colocar um pouquinho mais de grama para cá. Deixa eu borrar isso aqui. Deixa eu... Cadê o meu smear? Eu quero ele bem suave, bem para cá. Não é obrigado que seja desse jeito, isso é uma sugestão de uso. Mas vocês não são obrigados a modelar de nenhum jeito específico, vocês são obrigados a entregar a modelagem numa qualidade específica. A qualidade é mais importante do que o jeito. E tem jogos que talvez não tenham terreno, né, Alice? Talvez tem jogo que é só ambiente urbano, né? Então às vezes vai ter jogo que não vai ter terreno. Então, de novo, eu não tenho, não posso nem tem por que eu obrigar vocês a modelar de um jeito específico, é só uma sugestão. Eu recomendo que vocês experimentem fazer coisas desse tipo, né? Porque é meio rápido, né? Tipo, vocês viram que eu fiz esse terreno aqui todo, tipo, hoje, né? E esse processo ele é muito compatível com a Unity. Então, se eu mandar esses três modelos aqui para a Unity, eles vão funcionar, né? Então, tipo, essa cor que eu estou pintando ela vai funcionar, né? É, Então, isso me dá um pouquinho de tranquilidade. Então, às vezes eu passo umas metodologias que eu sei que elas vão dar algum resultado para vocês, né? Então, de novo, é só sugestão mesmo, né? Agora, vocês têm que trazer as coisas do jogo para eu poder entender melhor outras técnicas, né? Ou seja, se eu puder sugerir alguma coisa, se na semana que vem vocês puderem trazer o máximo de conteúdo possível dos jogos para a gente poder entender os planos de produção, ajuda demais, né? É o que a gente estava falando na aula anterior, né? É... Aliás, como que são o jogo de vocês, né? Essa é uma curiosidade que eu já tô com ela, mas eu não tô pentelhando demais vocês a respeito. Eu já tô com curiosidade de saber
o que vão ser os jogos que vocês estão produzindo, né? Como que são os shooters que vocês estão criando, né? Antigamente eu era professor de TI, né? Então eu acompanhava de perto os projetos do primeiro período. Atualmente eu não estou mais com as turmas de TI, então eu não tenho mais essa proximidade, né? Pois é, no fundo do mar, de novo, você pode usar isso para fazer o fundo do mar, fazer o leito do fundo do mar, você pode. Mas você também pode usar o terreno da Unity. O problema do terreno da Unity é que ele não aparece na entrega para mim, né? Eu só vejo ele na hora que vocês mandarem o jogo, né? Porque as minhas entregas são todas no Blender, né? Pelo menos eu acho que elas são todas no Blender. Então às vezes vai sumir para mim, né? Então é a única questão. Mas eu não ligo não, de verdade. Isso não interfere na qualidade da nota. Eu não vou julgar ninguém por causa disso. De novo, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a qualidade dos modelos. Deixa eu quero fazer uma quebra assim. Eu gostei dessa caverninha. Achei que ela funciona. Ainda fiz esse pico aqui, né? Deixa eu mandar isso para a Unity. Já que a gente tem tempo, deixa eu mandar isso para a Unity. Eu faço isso toda aula, né? Eu acho. Vamos fazer de novo, né? Aí, para mandar esses três modelos para a Unity, deixa eu abrir aqui a Unity primeiro. Eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou salvar esse meu arquivo de Blender. Eu tenho um projeto de Assets 1, não. Deixa eu criar um projeto aqui de Assets 1. É, assets. Vamos fazer Assets 1. Vamos criar aqui. É, como eu estou fazendo tudo com cor de vértice, né? Eu estou usando o Vertex Paint para criar essas informações de cor. Exportar para Unity é um pouco mais rápido, então eu consigo fazer isso toda aula. Então a gente consegue ver, tipo assim, como que a Unity vai receber esse objeto e como que ela vai tratar ele, né? É, eles estão limpinhos, né? Eles estão todos nomeados. Eu vou vir aqui no modo objeto. E aí, ó, parte do macete aqui, ó, para mandar esses modelos para Unity, é que eu quero exportar cada um deles como um FBX separado. Então, na hora de exportar aqui, ó, FBX do avião, né? Deixa eu vir aqui no meu. Deixa a Unity aqui. Estou aqui no Blender. Vou vir na minha pasta pessoal aqui. O meu avião, eu quero o quê? Eu quero o objeto selecionado. Sempre. Então, vamos começar pelo avião aqui. Ó. Esse é o avião. Export FBX. Vamos vir aqui em Home. Airplane FBX. Objeto selecionado. Se eu fizer objeto selecionado, ele vai entregar só o avião nesse FBX. Então, vou exportar e aqui vai ter só o avião. Se eu vier aqui Pine Tree, Export, FBX, apenas objeto selecionado, e aqui eu vou trocar o nome do FBX para Pine. Aliás, deixa eu tirar assim. Pine Tree. Então, Export FBX. Né? E agora é o terreno. Export FBX. Terrain. E aqui o Export FBX. Né? Então eu tenho aqui
os três modelos, eles foram mandados para minha pasta pessoal aqui, ó, como FBX, e eu posso despejar eles na Unity aqui, ó, posso vir aqui e despejar cada um deles. E, em teoria, cada um deles aqui é um objeto só, né? Eu vou colocar primeiro o nosso terreno, que é um objeto gigantesco. Eu fiz ele enorme, né? E para colorir todos esses objetos, eu preciso de um material que faça parte desses objetos aqui. Eu vou criar um material novo, que eu vou chamar de Vertex, para eu lembrar que ele usa Vertex Color. E esse material eu vou usar, se eu não me engano, partículas Standard Surface. E aí eu vou colocar esse material nos meus objetos, né? Ele vai processar as cores e aqui eu consigo configurar meu modelo aqui. Ele está super suave, né? Eu quero deixar ele mais rugoso, né? Eu não quero deixar ele metálico, mas eu posso, eu tenho um controle de metálico dele, né? E aí eu vou colocar esse mesmo material aqui, né? Na hora que eu colocar, por exemplo, a minha árvore, deixa eu dar um F aqui só para aproximar, é o mesmo material, a gente coloca ele aqui, né? E aí a gente vai ter a árvore coloridinha, né? Ela está debaixo do terreno, ela está enterrada debaixo do terreno, né? É, Então talvez eu precise subir ela muito para ela poder ficar acima do terreno, né? Então vamos subir a árvore completamente aqui, vamos fazer ela solteirinha aqui no espaço, né? Eu acho que ela está muito durinha, eu acho que eu vou querer depois para exportar ela, eu acho que depois eu vou querer tratar as normais dela para ela ser uma superfície suave, né? Que eu acho que vai ficar melhor do que essa superfície durinha. Essa superfície durinha não ajuda, então eu vou exportar ela de novo. FBX, Pine Tree, export FBX. E agora eu vou substituir essa Pine Tree aqui, ó. Eu quero substituir pela nova Pine Tree aqui, né? Então, deixa eu colocar uma do lado da outra. Deixa eu colocar uma do lado da outra só para vocês verem a diferença. Essa aqui é a Smooth e essa aqui é a Flat. Então dá uma diferença boa aqui no acabamento, né? E aí vou colocar meu avião em algum lugar por aqui. Vamos puxar ele para cá. E vamos colocar o mesmo material nele aqui, ó. Vamos centralizar ele aqui. E já é outra coisa, né? Porque a Unity ela está me dando uma iluminação por padrão aqui, ela já está me dando uma luz direcional aqui, né? Um sol, né? É... Deixa eu ver onde é que esse sol está. Vamos puxar ele para cima também. Vamos afastar aqui o meu zoom, né? E vamos puxar isso aqui para chegar perto aqui dos nossos objetos. Só para a gente poder ver todo mundo juntinho assim, né? Aqui eu estou usando as coordenadas locais do meu objeto, então talvez tenha, eu estou dando volta à toa, né? Mas tudo bem. Eu só quero girar um pouquinho a iluminação. A gente vê aqui
esse terreno que eu criei aqui, mesmo simples, ele gera umas sombras interessantes, né? Então, mesmo esse terreno sendo muito simples, ele já está gerando para mim uma estrutura que é legal, né? No final das contas, eu não vou querer essa Pine Tree Flat. Eu vou tirar ela daqui também. Aproveitar para renomear essa daqui, né? Tem muito terreno para eu navegar aqui, ó. Tem muito terreno para eu navegar. É, deixa eu dar uma passeada aqui no meu terreno. Então, tem muito terreno. Estou por trás dele, não adianta muito. Na hora que colocar todos os elementos como é, é... Ah, ficou legal, hein? Na hora que colocar todos os elementos de cenário, casinha, ponte, grama, né? A coisa começa a ficar tão interessante de olhar que você nem percebe, às vezes, que você estava olhando só para uns polígonos, né? Tipo, muito, muito loucos, né? Então, eu acho que vale a pena demais, né? Eu acho que isso aqui é um jeito bem eficaz de produzir conteúdo para um jogo, né? Então, isso aqui já é um bom começo para gente. Deu para captar pessoas? Deu para entender o que foi dito? Né? Vocês acham que conseguem brincar um pouco com essa ferramenta da semana que vem? Então, ó, brigadão para vocês que vieram na aula de hoje. Brigadão para vocês que assistiram comigo aqui ao vivo. Obrigado para quem está vendo isso online também, tá? Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma, né? Deixa eu fazer aqui meu clickbait. Deixa eu fazer meu clickbait. Acho que o clickbait é a Unity, né? Mas enfim. Deixa eu desligar isso aqui. Vou fazer meu clickbait da aula. Professor, Diga, eu tenho uma pergunta. pergunte. Por que que é melhor, por exemplo, multiplicar essa árvore que você fez no motor do jogo na Unity e não no Blender? No motor, tipo assim, dependendo do jeito que você multiplica no Blender, dá no mesmo. Depende da forma que você duplica. Mas o que acontece é que, assim, no motor, quando você cria uma duplicata aqui, você não está criando uma cópia. Você está só desenhando a mesma árvore de novo. A gente chama isso de instância, né? Então, se você alterar um ponto da árvore, ou se essa árvore pesa, sei lá, 2 kbytes, né, ele não vai criar mais 2 kbytes para a próxima unidade. Ele vai manter essa informação lida na memória. Então fica mais leve. É como se ele tivesse uma árvore só e ele fala, olha, só tem uma árvore, mas eu vou desenhá-la 10.000 vezes. E quando você manda as duplicatas de um software para o motor, talvez ele fale assim, ah, você tem 1.000 árvores. Talvez ele não entenda que é a mesma Ah, árvore muitas vezes. aí ele vai ter Entendeu? que renderizar todas as Exato, árvores e vai pesar um bocado. exato, exato. Existem formas, eu não testei isso entre o Blender e a Unity, porque geralmente o nosso workflow é levar uma unidade para a Unity, deixar a Unity fazendo as duplicatas, mas no próprio Blender existe essa diferença de duplicata e instância, né? Aqui, se você vier em objeto, você vai ter as duas opções aqui, ó. Isso aqui é uma duplicata. Isso aqui copia todos os dados. Então, se você duplicar por aqui, você está fazendo duas árvores.
né? Aqui você está criando uma instância. Qual que é a diferença? Se eu duplicar duas árvores, vamos lá, e eu vou alinhar elas duas aqui, ó. Se eu duplicar assim, se eu editar essa árvore aqui, né, se eu vier aqui e mudar qualquer coisa dessa árvore aqui, a outra árvore permanece intacta. Mas, se eu duplicar utilizando instância, quando eu editar uma árvore, a outra automaticamente vai ser editada. Então não tem duas árvores. Tem uma árvore sendo desenhada duas vezes. Aham, entendi. Então, isso o motor faz automaticamente. No Blender, e de novo, ainda tem que observar se a compatibilidade disso aqui é total entre o Blender e a Unity, se ele está realmente linkando todas as informações. Então, isso pode ser, de novo, o motivo de uma perca de desempenho, né? De perder desempenho, certo? Então, o ideal é mandar uma árvore para o motor, e o motor ele já trabalha como instância, ele já vai fazer isso automaticamente, ele não vai nem te perguntar, então vai ser automatizado por padrão. Obrigado pela Ah, pergunta, tá. aliás. Obrigado pela pergunta. Legal demais, gente. Gosto quando vocês perguntam. Acho massa. E deixa eu voltar aqui para onde eu estava fazendo era o meu clickbait, né? Era isso que eu estava fazendo. Então, deixa eu fazer meu clickbait. Para quem estiver assistindo até agora, né? Vai falar assim, pô, mas e aquela imagem que você colocou no começo? Cadê aquela imagem? Eu cliquei por causa da imagem. Eu vou falar, pois é meu clickbait. É, então, acho que pode ser mais afastadão assim. Fazer assim. E aí, para poder ficar mais visível, será que eu ponho o Cavity de Both? E acho que tá bom. Entire screen, ok. Ok. Esse é meu clickbait. Feito ao vivo. Gente, mais uma vez, brigadão, tá? Brigadão pela participação aí, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários e obrigado para quem tá vendo isso gravado. Para quem tá aqui comigo ao vivo, bom final de semana para vocês e uma boa noite também. E para quem tá vendo isso durante a vida no YouTube, boa vida.